porque o que o Senhor tem feito nesse lugar, irmãos, é terrível. E realmente quem vai nas reuniões sabe, às vezes a gente fica até constrangido de tudo que é falado sobre esta igreja. Mas isso é a sua disponibilidade de adorar ao Senhor e de servir ao Senhor com alegria. Então que Deus possa te abençoar ricamente. Amém? Abra sua Bíblia no livro do profeta menor, profeta Abacuque, capítulo 3. Hoje na reunião foi falado de avivamento. Glória a Deus. E muitos de nós pensamos que avivamento é só falar em mistério, profecia, pular, revelar. Mas a palavra avivamento significa trazer da morte para a vida. Glória ao nome de Jesus. Porque Paulo disse assim: ainda que eu tivesse o dom de profecia, ainda que eu tivesse o dom de falar em outras línguas, ainda que eu tivesse o dom de curar de maravilhas, e não tivesse amor, nada seria como o sino que tinha. Glória a Deus. O amor é a base de tudo. O amor tudo sofre, o amor tudo suporta, o amor tudo espera. Glória ao nome de Jesus. Se você é dizimista, se você é ofertante, se você faz missões, se você profetiza, se você prega e não ama e não perdoa o seu irmão, não adianta nada, é tudo em vão. Aleluia. Como eu posso amar a Deus se eu não amo meu irmão que eu estou vendo? Se eu não consigo, irmão, suportar do meu irmão, aleluia, só porque ele é fraco, ou só porque ele não fala língua igual eu falo, ou só porque ele não é do manto, aleluia, eu não amo, eu desprezo, aleluia, o céu não é para você, aleluia, quem ama perdoa, irmãos. Sem amor, irmãos, eu não chego a lugar nenhum. Glória a Deus. Os anjos queriam vir, mas Deus não permitiu. Aleluia. E Jesus falou assim: eu vou, mas eu abro mão da minha majestade, eu abro mão do meu senhorio, da minha deidade, e eu vou lá como um deles. Vou nascer de uma mulher e vou nascer numa manjedoura. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Eu vou pôr uma coroa na minha cabeça, não de brilhantes, não de ouro, mas de espinho. Aleluia. Muitas vezes eu encho o meu peito e diz: eu sou crente, eu sou pastor, eu sou líder, mas eu não amo. Qualquer coisa eu viro a cara. Qualquer coisa eu não falo mais. E eu acho que eu estou certo. Estou nem aí para os outros. O céu não é para você. Aleluia. Glória a Deus. O céu não é um lugar de aparência. O céu não é um lugar de aparência. Deus, Ele é tão soberano, irmãos. Aqui
Aqui a gente mata e morre por causa de ouro. As ruas dos céus são de ouro. Você vai pisar em cima do ouro. O muro é de jaspe, de pedras preciosas. O diabo, irmãos, a Bíblia diz que o diabo, ele pisava sobre as pedras afogueadas. Sabe o que é isso? O diabo pisava sobre o ouro, ele pisava sobre o jaspe, ele pisava todas as pedras preciosas. O mundo dele era um mundo maravilhoso. Deus deu tudo para ele. Ele era um regente, um maestro. Mas o orgulho subiu ao coração dele. E ele disse: subirei ao mais altos céus, colocarei o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. E a Bíblia diz que Deus o precipitou dos céus à terra. Aleluia. E aí, irmãos, quando o diabo caiu, a terra foi destruída. Por isso que Deus diz: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas, dizendo assim: haverá esperança. Irmãos, e quando Deus desceu para criar o homem, Deus colocou as mãos dele dentro do barro, porque o ouro, a prata, todas as pedras preciosas estavam no fundo da terra. Aí o diabo disse assim: Deus vai criar outro ser, aleluia, do ouro, da prata, de pedras preciosas, e ele vai se exaltar. Mas a mão de Deus, Jesus, não foi até o fundo, foi raso, porque ele queria o barro. Aí ele pegou o barro, e com o barro, o material mais desprezível, ele me criou e te criou. E quando ele formou o barro, ele disse: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Aquilo que o diabo quis ser, Deus não permitiu, mas fez você a imagem e semelhança dele, e colocou dentro de você o intelecto, colocou dentro de você o sentimento, colocou dentro de você o dom de discernir o que é bom e o que é ruim. Aleluia, glória ao nome de Jesus. E se não bastasse, ele ainda colocou em você parte dele, o Espírito Santo da verdade, para te capacitar, aleluia, para poder amar o teu próximo como a ti mesmo. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Tudo passa, irmãos, tudo passa. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras, diz o Senhor, não hão de passar. Pense nisso, aleluia, com muito cuidado. Aleluia. Quem é para mim o meu irmão? Quem é para mim o meu semelhante? Irmãos, hoje nós estamos num culto de ceia, num culto em que Jesus disse assim: você vai relembrar o meu sacrifício até que eu venha. Aleluia. Quem não come do meu corpo e não bebe do meu sangue não tem parte comigo. Examina-se, pois, o homem a si mesmo. Então coma desse pão e beba
desse cálice. Aleluia. Pastor, eu não minto. Pastor, eu não adultero. Pastor, eu dizimo. Mas você não ama. Mas você não sabe amar. Você só olha para o seu umbigo. Aleluia. É só você, você, você e você. Aleluia. Mas o evangelho não é isso. O evangelho, quem tem dois tem um. Quem tem um não tem nenhum. Esse é o evangelho. Aleluia. Que nós estamos pregando e não estamos vivendo. Por isso que não tem tantos milagres. Aleluia. Eu estava ali sentado, irmãos, e dizia a Deus: Deus, eu queria tanto um abraço. Deus me usou para profetizar para alguém, e eu sentei, eu disse: Deus, eu queria um abraço. Deus pegou o homem mais tímido dessa igreja e trouxe até a mim e disse: pastor, Deus mandou eu te dar um abraço. E eu disse: Deus, o Senhor está aqui. O Senhor está aqui nesse lugar. Aleluia. Eu ia ler o texto inteiro, mas vou ler só o 17. Diz assim: portanto, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei o Deus da minha salvação. Tome o seu assento. Glória a Deus. Deus, essa é a tua palavra. Faça o teu querer, Senhor, em nome de Jesus. Irmãos, aqui está o profeta Abacuque, que depois de dialogar com Deus, depois de palestrar com Deus, ele faz uma oração, porque Deus falou assim: Abacuque, o castigo é iminente, o castigo, Abacuque, virá, não tem jeito, não adianta, Abacuque, você me questionar. Aleluia. Aí Abacuque começa a sua oração, não sei, de joelhos, de pés no templo ou na casa dele. Ele disse: Senhor, eu ouvi a tua palavra e temi. Aleluia. Eu ouvi a tua palavra e temi. Aleluia. Eu me estremeci por dentro quando eu ouvi a tua palavra. Mas eu quero, Senhor, te pedir só uma coisa: aviva a tua obra no meio dos anos, Senhor. A notifica na ira, Senhor. Lembra-te da misericórdia. O profeta chega diante de Davi e disse: Davi, Deus mandou você escolher 3 coisas. Você quer fome, você quer peste, ou você quer cair na mão de Deus? Irmãos, se a Bíblia diz que horrenda coisa é cair na mão de Deus, aleluia, porque na mão do homem Deus te livra, na mão do diabo também Deus te livra, mas se você cair na mão de Deus, quem é que vai te livrar? Aleluia. Mas Davi diz assim: eu prefiro cair na mão de Deus, porque na mão de Deus há misericórdia. Sabe o que significa a palavra misericórdia? O miserável no coração de Deus. Aleluia. Quando você diz assim: Deus, tenha misericórdia de mim, você está dizendo: Deus, eu sou um miserável que está no teu coração. Aí, irmãos, Deus se inclina, aleluia, para você, aleluia, e diz assim: espera, a noite vai passar, aleluia, a noite vai passar, aleluia, e a luz do sol vai raiar, e com a luz do sol a minha misericórdia vai te cobrir. Jeremias disse em Lamentações: as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos vivos. Vivos.
Pode tocar em Jó, não toca na vida dele. Tem crente que fala: o diabo está debaixo do meu pé, eu mando e ele sai. Ah, se não fosse a misericórdia do Senhor na minha vida. Eu acho lindo, irmãos, quando ele fala para Abraão: quem te abençoar, eu abençoarei. Quem te amaldiçoar, eu vou amaldiçoar. E quem exercer a misericórdia, eu vou ter misericórdia. Pensa, irmãos, você ter misericórdia de alguém ser miserável no seu coração. Pensa. Mas o seu coração é duro igual pedra. E a minha Bíblia diz que a palavra do Senhor é como um martelo que esmiuça a penha, e ela vai bater no seu coração. Ela vai bater, esse coração de pedra vai ter que quebrar, e o perdão vai ter que ser liberado. Aleluia, irmãos. Qual é o crente, aleluia, que pode orar nesta noite e dizer: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja vaca, todavia eu me alegrarei no Senhor. Irmãos, a oliveira trazia o azeite ele vendia, era de grande valor, e ele disse: ainda que o produto da oliveira minta, a videira, irmãos, produzia o vinho, a alegria. Uma festa sem vinho não era festa. Abacuque disse: ainda que nas festas não tenha vinho, a vaca produzia o leite, a carne. Ele falou: ainda que não tenha leite, não tenha carne, ainda que os campos não produzam trigo, arroz, feijão, abobrinha, assim por diante. Ele disse: não tem problema, pode faltar tudo na minha vida, que eu vou continuar adorando e bendizendo o nome do Senhor. E não só, quem pode orar assim é aquele que exerce a misericórdia. Jesus trouxe uma mensagem dura para os discípulos, e conforme Jesus ia batendo, ia saindo um, ia saindo outro, daqui a pouco tinha só 12. Aí Jesus olhou para eles e disse: vocês também não vão embora? Eu não vou mudar o meu discurso. Pedro se põe de pé e diz: para onde iremos nós? Se só o Senhor tem palavras de vida. Jesus fala para Pedro assim: Pedro, eu vou passar por isso e por isso. E Pedro diz: não, Senhor, eu vou contigo até a morte. Ninguém vai te fazer mal, porque eu vou estar do seu lado, lado a lado. É, Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Irmão, o cara foi avisado. Ele foi avisado. E a Bíblia diz que Deus não tem o culpado por inocente e o inocente por culpado. Pedro foi avisado: você vai me trair 3 vezes antes que o galo cante. Pedro se aproximou da fogueira. Alguém disse: você parece com ele, você fala como ele, você andou com ele, você tem o jeito dele. Eu não. Nunca o conheci, está me confundindo. Aleluia. E quantas vezes nós negamos ao Senhor? Quantas vezes com a minha atitude eu digo assim: eu nunca conheci Jesus. Quantas vezes no meu pensamento,
com uma atitude em relação ao meu irmão, eu digo: eu nunca vi esse Jesus. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Jesus podia arriscar, irmãos, o nome de Pedro, colocar outro no lugar, assim como colocou Matias no lugar de Judas. Aleluia. Mas quando Jesus ressuscitou, ele disse para aqueles que viram ele: avisa aos discípulos e a Pedro. E Jesus aparece para Pedro numa hora crucial. Ele estava pescando e não viu nada. Jesus andou sobre as águas e todo mundo achou que era um fantasma. Ele disse: não tema, sou eu. Pedro falou: se é o Senhor, manda que eu vá ter contigo por cima das águas. Pode vir, Pedro. E Pedro veio. Quando chegou na praia, Jesus falou: tendes alguma coisa para comer? Pedro disse: não, Senhor, mas pode vir, que já tem no fogo peixe e pão. Vem cear. Jesus preparou um banquete para Pedro. Aleluia. Jesus, o dono da vida, aquele que tem o poder de matar e lançar a alma no inferno, ele disse: vem, Pedro, já tem peixe e pão aqui, vem se aquecer junto comigo. Aleluia. E no final, irmãos, Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, tu me amas? Ele disse: te amo, Senhor. Pela segunda vez: Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. E pela terceira vez: Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas, cuida da minha igreja. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Esse é o mestre, esse é Jesus, aquele que deu a vida, aquele que tinha motivo na cruz do Calvário. Fala: Deus, manda uma miríade de anjos, mata todo mundo aqui e me salva. Não, ele foi até o fim, ele nos amou. Aleluia. Não com palavras, não com palavras, mas com atitudes. Glória ao nome de Jesus. E Abacuque aqui, ele estava orando pelo povo. Eu sei, Senhor, que o Senhor é forte. Eu sei que diante do Senhor vai a peste. Aleluia. Eu sei que a terra treme diante do Senhor. Mas ainda que tudo isso aconteça, eu vou continuar te adorando, te exaltando, porque o Senhor fará os meus pés como o da corça e me fará andar sobre as minhas alturas, ou seja, em segurança. Aleluia. Irmãos, Deus, Ele não vai agir com misericórdia se você não tiver misericórdia. Como é que você diz: Deus, perdoa as minhas ofensas, assim como eu perdoo aquele que tem me ofendido? Você não perdoa e quer ser perdoado. Aleluia. Tem pessoas que para você estão marcadas. Aquele ali, se depender de mim, nunca mais, morre seco. Aquele, se eu pudesse, eu matava na unha. Aquele meu vizinho, eu queria que caísse um raio na casa dele, queimasse o som dele. Aleluia, glória ao nome de Jesus. É mais fácil assim, né, irmãos, do que orar, amar, ir lá, falar de Jesus para ele, tentar trazer ele. Mas aí eu já julgo e dizer: esse aí não tem salvação não, esse aí é filho do diabo, esse aí nasceu para ir para o inferno. Aleluia. Ninguém é predestinado a nada, viu? Aleluia. Você está aqui porque Deus te amou.
Eu estou aqui porque Deus me amou. E ai de misericórdia de Deus me alcançou. Aleluia. Eu tenho certeza, irmãos, que se fosse pela vontade do homem, eu estaria longe daqui. Você estaria longe daqui. Mas você está aqui porque Deus te escolheu e disse: vai, dê fruto, e que o fruto permaneça, e que esse fruto seja digno de arrependimento. Aleluia. Você vai tocar no pão hoje, e vai tocar no cálice do Senhor, sem perdoar o seu irmão. Aleluia. Glória a Deus. Falta de perdão da gastrite, da câncer, da úlcera e várias outras doenças. Glória a Deus. Mas Deus, nesta noite, Ele quer te libertar. Deus, nesta noite, Ele quer que você chegue pertinho dEle. Aleluia. O seu único inimigo é o diabo. Aleluia. As discussões que há, irmãos, é porque alguém não concorda com alguém. Mas se você ceder, vocês vão chegar, como diz o Vanberto, em um denominador comum. Aleluia. E o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. Se coloque de pé. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, todo mundo, os músicos, por gentileza, todo mundo tem o seu momento de ira, o seu momento de raiva, o seu momento de não querer falar com ninguém. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Mas a Bíblia diz: ireis, mas não pequeis. Viu? Aleluia, glória ao nome de Jesus. Isso tudo, irmãos, é muito sério. E eu quero orar pela sua vida. Peça para Deus te dar um coração disposto a obedecer. Obedecer a Deus. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Deixa o seu orgulho de lado. Deixa o seu erro, o seu achismo de lado. Diz: o grande é Jesus. O grande é Jesus. Mas eu não vou me humilhar. Os humilhados serão exaltados. Os exaltados serão humilhados. Glória a Deus.